Hoje, dia 2 de agosto, a torcida do Marcílio Dias fazendo a festa e, lógico, que aquilo que nós prevíamos durante a semana e ontem o Ingo mais uma vez está aqui conosco para fazer esse programa, nós discutimos e prevíamos que Marcílio Dias, Metropolitano, Camboriú e Fluminense seriam os clubes que iriam brigar pelas duas vagas da primeira divisão. Havia, e lógico, algumas coisas que tinham que acontecer na rodada que aconteceu. Os resultados negativos da equipe do Juventus, o resultado negativo da equipe do Barra e do próprio Almirante Barroso. E o Fluminense ratificando a sua posição, jogando contra a equipe do Beck lá em Blumenau. Então, ficou definido. Faltam 2 rodadas e somente 4 equipes vão disputar a fase semifinal e a final do campeonato da segunda divisão. Deixando também, com os resultados, principalmente do Operário, que venceu o Juventus. O Operário somou 12 pontos no geral, que é o que interessa agora, para o Operário e para o Guarani. E o Guarani, com um empate diante do Camboriú, chegou a 12 pontos também. As duas equipes estão na luta e tem 2 rodadas para definir quem será o rebaixado para a Série C do Campeonato Catarinense. E o jogo de ontem, que nós tivemos aí entre o Clube Náutico Marcílio Dias e o Almirante Barroso, o Ingo falou uma coisa ontem e eu fiquei observando no jogo ontem, a respeito do árbitro da partida, o Alonso, né? O D'Alonso, é isso? Isso, o D'Alonso. Rodrigo D'Alonso. Eu comecei a observar e numa rodinha que nós estávamos ali, nós já definimos que o Alonso vai, com certeza, ser um grande palestrante. Porque o que gosta de dar palestra é brincadeira. Ontem, e cabe aí uma recomendação à federação, aos observadores de arbitragem, dizer para o seu Alonso que ele é árbitro de futebol, ele não é palestrante. Tudo que acontece ele quer dar palestra. Então o jogo acaba ficando ruim. O jogo já estava ruim e acabou ficando pior ainda. E agora eu quero saber da opinião do Ingo, que trabalhou no jogo ontem diretamente lá no gramado, ali do lado do gramado, mais perto de tudo isso. Ô Ingo, esse jogo do Marcílio Dias com a equipe do Almirante Barroso, esse jogo te agradou? Boa tarde, Eladio, boa tarde aos telespectadores da Univale. Realmente, o segundo tempo houve o jogo, porque no primeiro tempo a estrela do jogo, como você já citou, foi o D'Alonso ali no seu show ali com palestras e realmente daquele jeito que ele apita. No segundo tempo, o jogo me agradou, tanto que o que vale ressaltar no tempo, infelizmente, foi a lesão e a lesão do Safira. Acredito que o Safira teve um entorse no tornozelo e o Schwenk, provavelmente pela lesão que é na coxa esquerda posterior, o Schwenk não deva enfrentar o Metropolitano. Porém, o segundo tempo foi um jogo muito legal de se ver. Era claro que a gente via o Marcílio Dias tentando sair jogando ali atrás, mas como o Marcílio Dias ainda é uma equipe de 3 meses de formação, ainda não tem essa qualidade para sair jogando. Já no segundo tempo, aí o Almirante Barroso começou a se entregar um pouco mais, porque necessitava do resultado. O Almirante Barroso, na verdade, estava jogando por uma bola, que ao tomar o gol aos 12 minutos, ele acabou tendo que abrir em busca do resultado. Aí os lances da partida, realmente, uma bola tirada pelo Igor, um gigante, ontem ali na defesa da equipe do Marcílio Dias, aí mais uma defesa do Hudson Júnior, realmente, o Marcílio, e era lá e cá. Então, esses eram os lances do primeiro tempo. Novamente o goleirão Christopher ontem muito bem, eu acho que agora ele passou confiança aí para essa reta final, o G4 aí do Campeonato Catarinense. E aí novamente mais uma bola, como o Eladio aqui fora do ar a gente conversava, ele não costuma, né, Eladio, o Christopher socar a bola, realmente ele fica com a bola, né? Ele aproveita a altura dele, né? Ele tem uma altura boa. E esse é o gol do Marcílio. Isso, o Wilson Júnior levantou a cabeça, cruzou. E o Abner, no segundo pau, abriu o marcador a 12 minutos do segundo tempo. Aí o Almirante Barroso, que jogava por uma bola, a qualquer momento poderia conseguir a vitória. Aí por 2 bolas ficou bem mais difícil. E aí abrindo o jogo, olha as bolas como passa na frente do gol do Almirante Barroso.
E o negócio, né, Ingo, as alterações que o técnico Marcílio Dias fez, o Vaguinho, ela surtira efeito principalmente com a entrada do Léo e a entrada também do Sabiá no comando de ataque, substituindo aí o Schwenk. Talvez até em função da saída, mas mais uma vez aí. Mais uma chance de segundo pau ali, não entrou o Abner, né? Elas surtiram efeito, era até uma preocupação muito grande, porque as duas alterações foram no primeiro tempo, e aí saindo o Schwenk e saindo o Safira, entrando o Léo Ávila e o Sabiá, a torcida, olha a jogada que fez o Léo Rigo, fez o cruzamento, e aí o Sabiá decretou a vitória a 48 minutos do segundo tempo, Sabiá, para a alegria da torcida ontem, 1.106 pagantes. Igor, é lógico que o nervosismo dos jogadores do Marcílio Dias, nós estamos observando aí, já no finalzinho do jogo, o Marcílio, lógico, depois que fez o gol, desafogou. Isso deu a mim uma impressão de que o Marcílio Dias está entrando em campo com excesso de responsabilidade. Responsabilidade você tem que ter. O excesso é que é prejudicial. Então, o Marcílio Dias, eles querem resolver o problema a qualquer custo, e não é por aí. Então, a gente observa que falta para a equipe do René, que falta para a equipe também do treinador do Marcílio Dias, do Vaguinho, um pouco mais de personalidade para tocar bola. Criar um sistema, criar uma movimentação. Porque o que fizeram no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, que foi um tal de chutão para tudo quanto é lado, ninguém queria jogar. O Almirante Barroso, o Ingo tem um entendimento de que o Almirante estava jogando por uma bola. Eu confesso que eu não consegui achar um termo de qual foi a conversa do René com os seus jogadores para esse jogo no primeiro tempo. Porque era um time que não tinha pressa, era um time que fazia cera em determinados lances, cobrança de falta, saída de bola de goleiro, tentando reter o tempo, fazer o tempo passar. Sinceramente, eu não consegui entender a filosofia do elenco do Almirante Barroso naquele jogo. E o Marcílio Dias desesperado, querendo chegar a qualquer custo. Na verdade, Elado, o que a gente notava ali da equipe do Almirante Barroso como eu passei, que a qualquer momento o Almirante poderia encaixar uma bola no Brasão e o Brasão resolver o jogo, provavelmente 1-0, e com isso conseguir o resultado. Só que aí quando tomou o gol a 12 minutos, e o Almirante Barroso ele perde muito com o recuo do Luanderson. O Luanderson é o camiseta número 4 que jogou ontem, muito bem ali, só que o Luanderson ele é volante. E ele é um volante de criação, ele realmente sai jogando, ele lança a bola, e aí quando ele veio para a zaga, talvez por não ter um zagueiro para sair jogando como ele sai, ele recuou o Luanderson para a zaga ali e perdeu muita qualidade na saída de bola do Almirante Barroso. Agora, o primeiro tempo ficou evidente assim que as equipes queriam vencer, só que o medo de perder tomava conta das duas equipes, aí desandou um primeiro tempo horrível, muito chutão, o desarme, era bola para tudo que era lado, então ficou bem complicado o primeiro tempo. O que deu para observar, o Almirante Barroso tinha pelo menos uma postura de se apresentar para jogar. Então os jogadores de compartimento, eles se apresentavam para jogar. Os do Marcílio, era o seguinte, pega a bola na defesa, toda linha de meio de campo vai lá para frente, principalmente o Safira, foi jogar lá na frente, então jogava lá na frente, 4 jogadores numa linha de 4 lá na frente. E quem é que vai armar essa bola? Essa bola tem que passar por alguém. Como não tem ninguém para armar, você coloca ela lá na frente. Exatamente. E aí essa bola vai e volta. O Almirante Barroso é que estava jogando com muita lentidão. Talvez nesse aspecto que você levantou, de esperar uma bola parada, um pênalti, um lance duvidoso, tal, sei lá, o que queria achar. Mas o Marcílio Dias em si, ele jogou muito pouco para estar hoje na condição de brigar para subir a primeira divisão. E para subir a primeira divisão, o Marcílio Dias vai ter que jogar muito mais do que está jogando. O Camboriú vai ter que jogar muito mais do que está jogando. E aí fica uma coisa aqui na minha cabeça,
que quem está melhorando, quem manteve uma regularidade foi a equipe do Fluminense, mesmo no segundo turno não estando bem, mas ele manteve a gordura do primeiro turno. Exatamente. Já garantiu por antecipação, ainda continua como líder no critério geral, que está com 31 pontos, o Marcílio Dias está com 30 pontos. Então, nessa reta final, eu acho que o Vaguinho vai ter que mexer com o seu time. Tipo, você vai lá no pé de jabuticaba, que tá difícil, você dá uma sacudida para cair a jabuticaba, porque você não consegue chegar no bola. Tem que sacudir para acordar alguém, cara. E ontem, lá na coletiva dele, ontem o Vaguinho, ele falava sobre isso. Ele ficou muito revoltado na beira do campo. Uma hora ele jogou água no próprio jogador dele, como pedindo para acordar. Eu condeno, tá? Ele quer... E eu condeno essa atitude do Vaguinho. Ele queria, na verdade, na entrevista ele colocou que ele queria a bola no chão, ele não queria chutão, ele queria a equipe trabalhando essa bola para dar qualidade no jogo. E o chutão não estava levando a lugar nenhum. É claro que aquele tipo de atitude, de gritar, de jogar água, de botar a garrafa pro chão ali, aí a torcida realmente incendeia, né? E realmente... Mas aí é que está. Os nossos treinadores usam a área técnica para quê? Eu faço essa pergunta, para que eles usam a área técnica? Eles ficam em pé ali os 90 minutos. Aquilo ali, se ele achou isso que ele falou para você na entrevista, chama lá o atleta que ele quer. É para isso que existe a área técnica. Vem cá, por favor, eu quero que você faça isso, leve esse recado lá, eu quero assim, o meu time vai ter que jogar assim, está jogando errado. Ele não fez uma única vez esse tipo de ação, de chamar o seu jogador para conversar. Aí pega lá o seguinte, simplesmente fica nervoso, joga água no jogador, aí fica a torcida toda eufórica. Aplaudindo, exato, eufórica e incentivando. E a situação do seu comandante? Realmente. Acho que o Vaguinho deve ter, depois do jogo, deveria ter pedido desculpa antes, né? Depois do jogo deve ter pedido desculpa lá pro ponta direita, como é que é Tinha o Léo Rigo e o Wilson Júnior. Foi no Léo Rigo? Ali, ele jogou água em quem? Eu acredito que no próprio Léo Léo Rigo. Quem jogou ali. com a 7? Foi o jogador número 7. O número 7 foi o Abner. Então foi no Abner. O Abner. Estava passando ali próximo dele ali. Exato. Aí ele pegou e só faltou jogar a garrafa, né? Agora, o público de ontem, lá deu 1.194 pagantes para R$ 22.580. Então, é aqueles abnegados que a gente falava durante a semana aqui, que estão presentes. É reflexo do resultado do jogo contra o Juventus. Mas o famoso os modinha não foram ontem. Quem foi ontem são aqueles 1.100, 1.200 que estão sempre, ganhe ou perca, eles estão ali agarrados ali. Mas para você trazer mais público, você tem que apresentar mais qualidade, tem que apresentar mais resultado. E o resultado diante da equipe do Juventus, a derrota para o Juventus aqui, colocou a torcida meio na desconfiança. Claro, a gente comentava que com a vitória do Juventus, o Marcílio funciona dessa forma. Se vencesse o Juventus, teria um público alto contra o Almirante Barroso. Vencendo o Almirante Barroso, a torcida vai a Blumenau. Pode contar que vai a Blumenau contra o Metropolitano. Agora, é um jogo decisivo, né? E caso o Marcílio venha fechar o turno na quarta-feira com o Operário de Mafra e a possibilidade de levantar a taça do segundo turno aqui em Itajaí, aí é o que eu já falei no programa anterior, é para mais de 2.000 pessoas. Bom, nós vamos ao intervalo e na sequência nós vamos vir aí com a tabela, os resultados e fazer um balanço geral nos outros resultados do Campeonato Catarinense, a recuperação do Operário, que já estava praticamente carimbado a sua queda, agora ele ainda respira por aparelho, e o próprio Guarani, que está respirando por aparelho. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e este segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, palco do grande espetáculo de ontem, que lamentavelmente esperávamos um público maior, mas 1.100 e tantos pagantes e já foi de bom tamanho, e o Marcílio Dias está entre os 4 que vão decidir as 2 vagas para o campeonato da primeira divisão do ano que vem.
Vamos à tabela para nós vermos aqui, depois fazer uma análise, inclusive analisarmos aqui o jogo do Barra e Metropolitano, próximo aniversário do Marcílio Dias. No Campeonato Catarinense Série B, 7ª rodada concluída ontem, o Operário de Mafra em casa venceu o Juventus por 1-0, o Barra perdeu para a equipe Metropolitano por 2-1, Camboriú 1, Guarani Palhoça 1, Marcílio Dias 2, Almirante Barroso 0, Blumenau 0, Fluminense 3. Bom resultado do Fluminense. E também tivemos a participação pela Sul-Americana do Botafogo, que perdeu para a equipe do Nacional por 2-1. E teremos hoje São Paulo e Colo-Colo, Fluminense e Defensores. Também tivemos ontem pela Copa do Brasil, que nesse meio de semana foi Copa do Brasil e Sul-Americana. Tivemos aí a vitória do Cruzeiro sobre o Santos por 1-0. O Corinthians, olha, magrinho, venceu a Chapecoense por 1-0 e o Grêmio empatou com o Flamengo em 1-1. Foi o Flamengo que empatou, 1-1. Ô Ingo, esse jogo Barra e Metropolitano, ontem lá no estádio, muita gente falando a respeito desse jogo e reclamaram da arbitragem. Deu problema nesse jogo? Deu bastante problema, Jânio. Desculpa, Eladio. Realmente problema seríssimo lá, a equipe do Barra frente ao Metropolitano nos seus primeiros 3 minutos. Foi soberano em campo, o Barra dominou o jogo, deu pressão, fez o que tinha que fazer. Aí, há 3 minutos, aconteceu um lance que o camiseta número 6, o Rodolfo, da equipe do Metropolitano, ele chegou dentro da área de um certo modo, em cima do Matiola. Ele bateu tão forte que o Matiola saiu de rolo e todo o pessoal que estava no estádio, a imprensa, eu inclusive, que estava cobrindo o campo, antes que o árbitro botasse o apito na boca, eu no microfone já dizia, foi pênalti. Na hora, e todos que estavam no estádio viram dessa forma, inclusive a televisão que repassou ontem em reprise o jogo, todos puderam acompanhar novamente, que foi pênalti escandaloso, e ele foi no Matiola, o árbitro Fernando Henrique foi no Matiola, pediu para o Matiola levantar e não deu o pênalti em cima do Matiola da equipe do Barra. Daí então, logo em seguida, o Ari Moura, ele que está jogando muito pela equipe do Metropolitano, ele recebeu uma bola na frente da área, tabelou com o Ilha chutou forte, o goleiro Prez deu rebote, aí o Ari Moura deu um balão no Prez e fez o primeiro gol do Metropolitano. O Metropolitano foi soberano daí em diante, porque o Barra se desarrumou de um jeito, assim, quando tomou o gol, praticamente sumiu do jogo. Tanto é que foi a 31 minutos e a 38 minutos, o William pegou uma bola, jogou novamente no Ari Moura, o Ari matou no peito e serviu o William. Ele veio e um chute fortíssimo, realmente, como a gente diz, uma pedrada que o Prez não teve a mínima chance, 2-0 para o Metropolitano. E aí, no segundo tempo, novamente a arbitragem entrou em ação. Mais um pênalti na mão do jogador Era uma falta e o jogador do Metropolitano estava na ponta da barreira, o camiseta número 4, Douglas, e quando foi cobrada a falta, ele abriu o braço e a gente vê que ele houve a intenção de cortar a bola na barreira e o árbitro não deu o pênalti novamente para a equipe do Barra. Aí, em compensação, a 12 minutos, o árbitro Fernando Henrique expulsou o Ari Moura do Metropolitano. Ele alegou que o Ari Moura teria dado uma cotovelada no camiseta número 5, o Paraguai, que é o volante do Barra, mas não houve essa cotovelada, ele levantou os braços para proteger, talvez no máximo um lance de cartão amarelo. Ele expulsou o Ari Moura, até na hora a gente ficou, talvez ele está querendo compensar a situação do pênalti. O Barra tentou de todas as formas, substituições, pressões, mas não conseguiu reverter. E no finalzinho, uma bola chutada de fora da área do camisa número 10, o Atos, o goleiro Igor do Metropolitano deu rebote. Quando o Cadu ia fazer o gol, o goleiro Elton derrubou o Cadu. O lance seguiu, o Lima veio e fez o gol. Talvez se o Lima não fizesse o gol, talvez pelo momento do lance não seria marcado o pênalti também no Cadu. E aí terminou 2-1. Até porque o Igor, pênalti não tem vantagem. Exatamente. Tá? Na falta capital, você não dá vantagem. Exatamente. Entende? Você dá vantagem lá no meio de campo, e na pena capital é pênalti ou não é pênalti. Entende? Porque você tem que marcar no lance.
O Cadu chegou de frente. Quando ele ia bater, o Elton chegou e deslocou ele por trás. Ele caiu e a bola seguiu rolando. E aí sim, o Lima veio, dividiu com o goleiro Igor e acabou fazendo o primeiro gol do Barra. Mas 2-1 não daria para reverter a situação a 48 minutos do segundo tempo. Mais um lance, Eládio, a 50 minutos, escanteio para a equipe do Barra, a 50 minutos, ele deu 5 de acréscimo, a 50 minutos escanteio, o goleiro Prez do Barra subiu na área para cabecear e ele não deixou cobrar o escanteio, ele terminou o jogo no lance de escanteio. Não, mas isso não tem problema. Mas só que... Estourou o tempo, a bola pode estar onde estiver. A reclamação do pessoal do Barra é que no primeiro turno estava 2-1 para a equipe do Metropolitano lá em Blumenau, é claro que devido a cada um dos árbitros, estava 2-1 lá em Blumenau, a 49 de segundo tempo, com 4 de acréscimo, o árbitro deixou cobrar uma falta dentro da área e o Metropolitano acabou empatando o jogo a 49 de segundo tempo. É complicado. É complicado. Não, aí é reclamação, tá? Aí são reclamação de dirigentes, são reclamação de diretores, porque o árbitro, ele tem a obrigação de dar os acréscimos, isso aí já se tornou lei, você tem que dar os acréscimos, aquilo que você acha que deve dar de acréscimo, mas que você também pode encerrar o jogo no momento em que der aquele acréscimo que você deu. Ah, não, porque foi escanteio, o único lance que você tem que deixar finalizar é o pênalti. O pênalti, só. Aconteceu um pênalti, pode demorar 50 minutos lá, vai lá, bate o pênalti e termina o jogo. É o único que você deixa. Então aí há uma reclamação. Agora, analisando a equipe do Metropolitano, que é o próximo adversário do Marcílio Dias, lá na cidade de Blumenau, no domingo, jogo que pode decidir aí o título do segundo turno. O que se diria hoje para o Vaguinho desse time do Metropolitano? Abre o olho, abre o olho, porque assim, comentei sobre as situações de arbitragem e tal, mas nada a ver com a equipe do Metropolitano. O Metropolitano jogou muito ontem aqui na cidade de Itajaí. Camiseta número 3, o Elton, é um gigante na zaga. Ele já havia feito um jogo contra o Almirante Barroso muito bom. Ele é aquele famoso capitão, o xerife. Ele é que comanda, ele que manda, ele que organiza. Uma baixa muito grande para a equipe do Metropolitano foi a expulsão do Ari Moura, camisa número 7. O Ari é o destaque da equipe do Metropolitano. Então você acredita que a ausência do Ari em função dessa expulsão, o Ari não vai jogar contra o Marcílio Dias, pode ser uma perda? Perde muito. O Metropolitano perde muito com a saída, vai voltar o Palhinha, é claro, mas não se compara. O Ari está num momento especial lá na equipe do Metropolitano, é referência para a equipe toda e a 12 minutos eles acabaram perdendo o segundo tempo o Ari para o jogo Metropolitano e Marcílio Dias lá. É só o Vaguinho tem que ficar atento porque o sistema defensivo do Metropolitano, as duas linhas de 4 ali é muito bem trabalhada. Eu acredito o seguinte, nós teremos aí o Marcílio Dias e o Metropolitano, eles vêm fazendo uma campanha de segundo turno pau a pau. O Marcílio perde, o Metropolitano perde, o Marcílio empata, o Metropolitano empata, o Marcílio ganha, o Metropolitano ganha. Então os dois estão aí liderando com 16 pontos. E esse jogo de domingo é o tiratema. O empate é bom para o Marcílio. Tanto é que é o tiratema... Porque se o Marcílio empatar, o Marcílio Dias hoje, a vantagem dele hoje é no saldo de gol. Me parece que é 3 gols de saldo. Exatamente, 7 para 10. Então o Marcílio Dias, se empatar lá, o Marcílio Dias leva uma vantagem porque vai jogar em casa, aí vai ser quem vai vencer o seu adversário. A vantagem... O Metropolitano vai ter que golear o Beck, que não vai ser fácil. Isso, é o clássico, vê só, é Beck e Metropolitano, enquanto que o Marcílio Dias recebe o Operário de Mafra na quarta-feira. Mas também o Operário também não quer perder porque ele está brigando para não cair. Depende dessa rodada agora no domingo ali, porque está ele e o Guarani ali na luta para não cair, né? O Operário de Mafra tem confrontos aí complicados aí no domingo e também na quarta-feira frente ao Marcílio Dias aqui em Itajaí. Nessa oitava rodada, que vai ser no final de semana, domingo, nós temos aí Fluminense e Guarani, importa para o Guarani. Operário de Mafra e Barra, interessa para o Barra. E depois, o único jogo que interessa é Marcílio Dias e Metropolitano, porque só um dos dois pode ser o campeão do segundo turno. Exatamente. Então é dessa forma aí que vai se fechar o G4 e o cruzamento entre o primeiro e o quarto e o segundo
e o terceiro colocado ali. Provavelmente os números mostram muito ali, os números mostram entre Camboriú e Metropolitano e Marcílio Dias e Fluminense. Só para encerrar, eu coloco aqui, ó, esses 4 que vão, nenhum deles é favorito. Tá tudo na mesma linha. Todo mundo está igual. Todo mundo errando aqui, errando ali. Quem tiver mais tranquilidade pode levantar o título da segunda divisão e automaticamente carimbar o passaporte para a primeira divisão. Nós estamos encerrando esse programa, voltaremos amanhã com mais análise, inclusive sobre a participação dos nossos clubes aqui no Campeonato Brasileiro e também no Brasileiro, e comentando até, porque esquecemos de comentar hoje, o resultado da Chapecoense contra a equipe do Corinthians. Um abraço e até amanhã.